será que eu devo variar os exercícios para conseguir melhores resultados? Ou será que é melhor manter um exercício sempre para que eu explore o melhor dele e com isso eu consiga justamente ter mais resultados? Então fica comigo, clica no gostei, se inscreva aqui no canal. É muito fácil você resumir sempre em sim e não. É necessário, não é necessário. Então vou dar 2 exemplos aqui. Olha, é necessário você variar os exercícios, porque com isso você varia os estímulos e você tem um crescimento de mais qualidade. Pô, Leandrão, me convenceu. É interessante que a gente não varie os exercícios, porque se eu estou destruindo fibra, eu vou ter mais resultados, e se eu faço o mesmo exercício, eu aprimoro ele, e com isso eu consigo destruir fibras com mais preponderância e ter mais resultados. Caramba, Leandrão, e quando os dois convencem? Aí a gente chama a ciência para nos mostrar. Então, pessoal, é o seguinte. O processo de hipertrofia, nós temos que ter uma destruição, no bom sentido, de algumas fibras musculares. Muito bem, como é que eu consigo isso? Com um treinamento de intensidade alta. A saber, um volume de mais ou menos em número de repetições, 6 a 12, mais ou menos, literaturas nos mostram 14, 15, excelente também, mas vamos ficar aqui no arroz com feijão. De 6 a 12, um volume de mais ou menos aí, 10, 15, 20 séries para cada grupo muscular, dependendo se você treina 1 ou 2 vezes por semana, dependendo se é um músculo grande ou não. Agora, algo que a literatura nos mostra com muita potência é o ir até a falha concêntrica. Leandro Twin já ensinou a treinar nos 4 tipos de falha: concêntrica, excêntrica, isométrica e técnica? Já! Lembra de procurar Leandro Twin mais tema aqui, que está tudo aqui explicado. Você começa a perceber que temos algumas variáveis fechadas para que haja hipertrofia. E uma delas é a gente ir até a falha. E indo até a falha, você destrói as fibras, depois as recupera e o corpo vê necessidade de criar algo um pouco mais forte para aguentar aquele primeiro baque e com isso você vai hipertrofiando. Se você entende isso por si só, você já entendeu que variar os exercícios não vai causar um resultado maior. Porque se eu faço supino e todo o treino eu destruo fibra e construo fibra, beleza, a gente vai evoluir. Só que, você já percebeu que o supino, ele vai recrutar algumas fibras específicas? Então, se eu só fazer supino sempre, eu vou ter um crescimento. Mas, eu posso colocar, por exemplo, um supino inclinado. E aí eu vou recrutar uma nova região e com isso dar um detalhamento maior para o meu corpo. Só que se eu coloco um supino inclinado, performaticamente o meu supino reto, se eu faço a troca de um pelo outro, pode não ficar tão bacana. Quando você pega um powerlifter, você vai ver que ele não varia os exercícios. Ele vai lá toda semana, supino, terra, agachamento. Faz alguns sinergistas que estejam fracos e limitando o movimento para conseguir mais qualidade, mas ele sempre mantém esses. No caso de alguém que treina para hipertrofia muscular, ele precisa variar os exercícios ou não, afinal de contas? Porque se ele não variar, tudo bem. Só que é o seguinte, se eu vario os exercícios, eu consigo atingir vários feixes de fibras. E você pode dizer, Leandro Twin, supino reto e inclinado, eu já entendi, declinado e tal. Sim, mas e quando você fala, por exemplo, de fazer uma rosca direta e uma rosca alternada, que tem um giro? Eu tenho feixes de fibras trabalhando de forma diferente. Em curto e médio prazo, isso não parece ser muito importante, porque você não vai ver esse tipo de detalhamento. Agora, em longo prazo, sim, porque quanto mais regiões, mesmo que pequenininhas, elas forem estimuladas, eu tenho um crescimento mais uniforme, eu tenho uma chance de crescer um músculo fraco mais fácil. Eu vou fazer uma elevação frontal. Para quem tem o frontal de ombro um pouquinho ruim, o deltoide anterior, se eu faço com pegada supinada, se eu faço com pegada pronada, pegada neutra, invertida, um desenvolvimento, sim, eu estou trabalhando toda essa região. Mas já pensou se um pega um pouquinho mais para cá, o outro um pouquinho mais para lá, o outro pega a pontinha aqui? E isso, no longo prazo, vai causar um detalhamento maior. Leandro Twin, a eletromiografia não nos mostra isso, né? Pô, galera, eu sei. Só que tem experiência prática, tem a convivência com um monte de fisiculturista. E outra, a eletromiografia, ela é falha. Um outro ponto também que é importante a variação, que isso eu sempre bato na tecla com os meus alunos, é a ludicidade do treino.
Galera, eu vejo pouca gente falando disso. E isso é muito importante, porque é um treino lúdico, um treino que você gosta de fazer. E se você gosta do treino, você tem menos chance de desistir. Você tem mais chance de ser feliz enquanto você está fazendo. Aquele dia que está frio, você fala, mas hoje vai ser legal, tem um exercício diferente. E eu entendo que realmente um atleta não deveria se preocupar tanto com isso, porque, pô, o negócio dele é performance, é supino, é supino. Um powerlifter não pode falar, hoje eu vou fazer um crucifixozinho porque eu não estou muito afim de fazer supino. Não, ele tem que meter supino. Agora, vai pegar uma pessoa que não quer um detalhamento de um fisiculturista e o treino não pode ser divertido para ela, poxa, é um pouquinho difícil. Os dois vão causar os mesmos resultados. Esse aqui você é feliz, esse não. Por que você vai escolher o outro? Não tem porquê. Então, eu troco o treino dos meus alunos toda semana, por alguns motivos. Por exemplo, variação dos exercícios. Pô, Leandrão, nunca fiz esse exercício, que desafio. Aí ele volta a fazer esse exercício depois de 2, 3 semanas. Pô, que legal, agora eu percebi que eu tenho mais coordenação motora, porque eu fortaleci um sinergista. E isso vai tornando o treino muito interessante, porque sempre tem uma novidade. É assim que eu treino. Do jeito que eu treino, é o jeito que eu faço para os meus alunos. Claro, porque se eu acredito que é o melhor para mim, eu vou fazer o melhor para os meus alunos. E eu acho sim que a ludicidade do treinamento é muito importante. Claro que eu também troco por outros motivos, tá? Periodizações de treino, variações de carga, sempre monto para os dias que a pessoa tem livre, então se ela tem livre 3 dias essa semana e tem 6 na outra, não faz sentido ela ter o mesmo treino ou cheio de gambiarra. Monto 1 para 3 e 1 para 6, beleza? Então toda semana é para os dias livres, mas isso é papo para outro vídeo. Um outro ponto também com a variação dos exercícios que é legal, é que vamos dizer que no supino você sente um pouquinho de dor de ombro, só um pouquinho. Só que é só no supino reto, Leandrão. Caramba! Se eu fizer com halteres não pega, mas na barra pega. Se eu fizer crucifixo, nada. Nada, é só lá. Aí esse tipo de dorzinha, às vezes ele passa com 1 semana. Então não faz supino 1 semana e tudo certo. Você isolou ali o movimento 1, 2 semanas, já vai recuperar. Agora, se eu vou brincando de trocar os exercícios com estratégia, tá? Brincando no bom sentido, todas as semanas, eu posso já antever isso. Então, a gente sabe que quando a gente sente uma dorzinha, muito provavelmente ele já estava com uma microlesão muito pequenininha, aumentou num nível perceptível. Se eu estou sempre trocando, essa 1 semana que eu fico sem fazer um determinado exercício que estava causando algum probleminha, às vezes passa batido. E aí as pessoas não dão valor, porque falam assim, fica trocando os exercícios e tal. Só que de repente se preveniu uma lesão e a pessoa nem fica sabendo. E eu não vou ficar enchendo o saco de, estou inflando pra caramba. Mas é que é a verdade. Tem benefícios que a pessoa não consegue enxergar porque justamente ela não é da área. Isso é normal. Eu também. Quando eu vou levar o carro no mecânico, de repente ele faz alguma coisa ali no carro que eu nem sei que ele fez, ele preveniu de estourar uma mangueira. Mas que isso acontece. Numa prevenção de lesões, isso pode ser útil. Agora, vamos falar sobre o aprendizado neuromotor. O aprendizado neuromotor é a regulação dos impulsos elétricos para as contrações musculares. Se você faz um movimento todo dia, você tende a ter um aperfeiçoamento dele, porque o seu cérebro começa a entender perfeitamente o quanto de carga elétrica ele tem que liberar ali para aquele joule de energia conseguir fazer a melhor contração possível. Só que aí eu te pergunto o seguinte, será que isso na prática é extremamente relevante para uma construção de massa muscular não competitiva? Se eu faço um supino todo treino, no caso de um powerlifter, show de bola, é a vida dele. Se ele não fizer isso, pode ter certeza que vai dar errado. Agora, para o indivíduo que quer construir um peitoral legal, se ele consegue fazer um supino com boa qualidade, no outro treino ele vai e faz um crucifixo com boa qualidade. Depois ele volta para o supino com boa qualidade. Ele vai recrutar muita unidade motora em comum nesses exercícios, com algumas diferenças, isso é óbvio. Mas ele vai recrutar de uma forma que para a hipertrofia muscular já é muito suficiente. Novamente eu reforço, vai pegar um fisiculturista que está realmente com um problema muito pontual. Tudo bem, é uma história. Agora vai pegar um cara que só quer ter um quadríceps legal. Ele variar os exercícios não vai dar diferença nenhuma, pessoal. Então, o que eu vejo muito pessoal fazendo é adequando coisas de fisiculturista, tá, para a rotina de quem não é. Se isso não te causa nenhum problema, nenhum desconforto, bacana. Agora, se isso começa a atrapalhar a sustentabilidade dos seus treinos ou coloca em risco a sua saúde, óbvio, você não tem motivo para fazer isso. Então, você não precisa saber dirigir igual o Ayrton Senna para dirigir no trânsito de São Paulo. Não precisa disso. Você tem que ser
adequado. O que eu preciso saber? O que é importante para mim? Onde eu quero chegar? Twin, eu quero ser um fisiculturista. Vamos começar a ouvir e treinar com um fisiculturista. Twin, só quero ter um shape de praia bacana. Tranquilo. Então, aprenda com quem tem um shape de praia bacana. Eu não quero ser fisiculturista, mas eu quero viver como um fisiculturista, porque eu adoro isso. Bacana, vai atrás do teu sonho. Só que não esqueça que a vida não é um tiro de 100 metros, é uma maratona. E na maratona ganha quem tem resistência. E resistência é, nesse caso, nessa analogia, justamente gostar do que faz. E a variação de exercícios também vai entrar nisso. Então, como eu disse, prevenção de lesão, ludicidade, especificidade, entre outros. Mas que tal explicar para a gente um pouquinho mais sobre as variáveis de treino? Volume, intensidade, densidade e frequência, para que aí a gente consiga, dentro dessas variáveis, fazer as escolhas mais inteligentes para o nosso treinamento. Muito bem, pessoal. Vou deixar vocês com esse vídeo aqui. É um vídeo mais teórico, mas você gosta disso? Então dedica 10 minutinhos e aprende para você mesmo poder montar o seu treinamento e não depender de outras pessoas.